Bien, soy Leticia Caroline y voy a hablar sobre urgencias oncológicas. Bien, soy Leticia Caroline y voy a hablar sobre urgencias oncológicas endócrinas y metabólicas. Empezando com síndrome de Lis tumoral, em breve resumo, é uma emergência oncológica de Lis de células tumorais massivas, liberação de potássio, fósforo e ácidos nucleicos. O metabolismo de ácido nucleico genera ácido úrico, precipitação em túbulos renais. A hiperfosfemia, depósito com cálcio em túbulos renais. La Lis celular pode superar os mecanismos homeostáticos de degradação e sua eliminação. Bien, a síndrome de Lis tumoral é uma considerada grave, é metabólica e traz alterações metabólicas que podem afetar principalmente as funções renais, cardíacas e pulmonares, que levam a uma morte súbita. Bem, em sua definição, é uma liberação abrupta a torrente sanguínea de contenido intracelular como resultado da destruição massiva de células tumorais, que seriam as células que destruem todo o contenido, os aniões e os cationes caem em la torrente sanguínea e genera 4 alterações que vamos falar mais à frente. Em la síndrome de Lis tumoral, há neoplasias mais frequentes, que seriam principalmente de origem hematológicas, que seriam as síndromes linfomas no Hodgkin, que seria em general, a leucemia linfoblástica aguda, que seria em crianças, em ninhos, perdão, e a leucemia mieloide aguda, que seria em adultos. E vale ressaltar o linfoma de Burkitt, que é lo más frecuente en la Lis, que se puede encontrar la Lis tumoral, no síndrome de Lis tumoral, porque tem uma alta taxa de proliferação. Também podemos encontrar Lis tumoral, mas com menos frequência em tumores sólidos, como o câncer de mama, câncer de pulmão, neuroblastoma, células reminales e câncer de ovário, colorectal e metastásico. Em sua etiologia e fatores de risco, com mais frequência em tumores grandes, com alta velocidade de crescimento, elevada sensibilidade à quimioterapia. A incidência varia segundo a idade e tipo de tumor. Os fatores de risco associados se definem como síndrome de Lis tumoral, de laboratório ou clínico. E o aspecto mais importante é identificar aqueles pacientes em risco de desenvolver síndrome de Lis tumoral, para assim instaurar as medidas profiláticas antes de iniciar qualquer intervenção. Em seus fatores predisponentes ao paciente, encontramos a desidratação, oligúria, hiperuricemia prévia, dano renal, tumor de alta taxa de replicação, extensos e quimiosensíveis, e tipo de neoplásia hematológica maior que sólidos espontâneos, sólido de síndrome de Lis tumoral espontânea. E sua fisiopatologia, fisiopatologicamente, uma célula tumoral produz mais ácido úrico e mais fosfatos do que uma célula normal. Quando essa célula é destruída, a destruição tumoral ela pode ser de forma espontânea ou por terapia antineoplásica, que seria a quimioterapia e a radioterapia. Então,
Quando ocorre essa destruição, genera 4 alterações metabólicas, que seriam essas: hiperuricemia, hipercalemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. A hiperuricemia, por los ácidos nucleicos que se transformam em uratos, o paciente vai apresentar níveis séricos elevados de ácido úrico. E a hipercalemia, ou hiperpotassemia, se apresenta por níveis séricos elevados de potássio. E a hipofosfatemia, níveis séricos elevados de fosfato. E na hipocalcemia, níveis baixos de cálcio. A hiperuricemia pode ocasionar uma lesão renal aguda, ou uma insuficiência renal aguda. E em la hipercalcemia com a hipofosfatemia, que a hipofosfatemia junto com a hipocalcemia, formam precipitações dos cristais de cálcio e fósforo, podem produzir insuficiência cardíaca, um falho cardíaco. Isso é o quadro clínico, a hiperuricemia, gastrointestinais e renais, a hiperpotassemia, arritmias graves, hiperfosfatemia, hipocalcemia e xantinúria. Na hipofosfatemia temos a nefrocalcinose e arritmias, e hipocalcemia, incremento da excitabilidade neuromuscular. Temos lá a apresentação laboratorial e clínica. Quero bicho. O ácido úrico, ele pode se encontrar acima de 8 miligramas por decilitro ou 25% maior que o valor inicial. E no potássio, é 6,6 maior que. E no potássio, 6 elevado ou 25% aumentou a respeito do seu nível basal. E no fósforo, maior que 4,5 miligramas decilitro em adultos, ou aumento de 25% do valor inicial. E em no cálcio, pode ser 1,75 mol por litro, ou 7 miligramas decilitro, menor que o nível sérico, reduz o nível sérico, e ele 25% do valor basal. 2 ou mais alterações, 3 dias antes ou 7 dias depois de iniciar a quimioterapia, que devem ser observados e levados em conta. Na apresentação laboratorial e clínica, temos também a definição clínica de Carl-Bishop, que seria uma falha renal, que a creatinina tem que ser está maior que ou igual a 1,5 vezes que o limite normal para a idade, arritmia cardíaca ou morte súbita e convulsões. Tratamento, avaliação de risco, baixo risco, reposição adequada, monitorização de diureses, reavaliação de risco. Risco intermédio seria ingresso na UCI, monitorização, reavaliação de risco, reposição de fluidos e alopurinol, alcalinização da urina, rasburicasa, 1 dose. Em alto risco, ingresso à UCI, reposição de fluidos, rasburicasa. A las 72 horas com ácido úrico normal, alopurinol, e las 72 horas com ácido úrico elevado, manter rasburicasa. Bem, em las urgências oncológicas endócrinas metabólicas, temos também a hipercalcemia. A hipercalcemia é a complicação metabólica mais frequente na oncologia, aparecendo em 10% destes pacientes, e, por outro lado, é a causa principal de hipercalcemia de todos os pacientes hospitalizados.
A causa mais importante de hipercalcemia em general está recorrida em hiperparatiroidismo primário, que é 54%, em los tumores, 26%, que seria o de pulmão, 35%, mama, 25%, hematológico, que seria o mieloma, linfoma, cabeça e coelho, carcinoma de células escamosas, rinhão e próstata, e outros de origem desconhecidos. Em la fisiopatologia, o metabolismo del cálcio está regulado por la paratormona, que aumenta la reabsorción tubular y ósea del calcio. La calcitonina, que diminui la reabsorción ósea, diminui la reabsorción tubular, inducindo hipercalciúria, e os metabolismos ativos da vitamina D, calciferol, como EU 1 a 25, 2D, e calcitriol, OD3, que promovem a reabsorção tubular del cálcio. Os mecanismos que produzem a hipercalcemia tumoral são fundamentalmente osteólise local e hipercalcemia humoral. A osteólise local é o responsável de 20 a 30% das hipercalcemias. Em pacientes oncológicos se apresentam com cifras normais de fosfato em sangue e diminuídas de paratormona. É frequentemente em pacientes com metástase ósseas externas e hipercalcemias está mediado por lá produção local de fatores como citoquinas, fator de transformação de crescimento, fator de necrose tumoral, alfa, e fator de necrose tumoral, beta, interleuquinas 1, interleuquinas 2, mieloma múltiplo, prostaglandinas e proteínas relacionadas com a hormona paratiroidea. E a hipercalcemia humoral é o responsável de 70 a 80% das hipercalcemias, aunque tradicionalmente se relaciona com a sobreprodução de paratormona. E o descobrimento em 1987 da proteína relacionada com a paratormona, com efeito similar ao anterior, se ha visto que é causante principal desse tipo de hipercalcemia. Que estimula o adenilato, ciclasa óssea e renal, aumentando a reabsorção esteclástica. Promove a reabsorção renal de cálcio e diminui a absorção renal de fosfato, e aumenta a própria paratormona e a vitamina D3. Em diagnóstico, a hipercalcemia se define por uma cifra de cálcio sérico maior de 10,4 mg/dl ou 2,6 mol. O calciônico ativo representa solo e 45% do sérico, 5,6 mg/dl ou 1,4 mol. Encontrando-se o resto unido a outras substâncias fundamentais, a proteínas, que é os 40%, pelo que uma modificação na concentração delas mesmas obriga a corrigir a cifra de cálcio sérico com algumas fórmulas, como cálcio corrigido igual a cálcio médio, mg/dl, mais 0,84 albumina sangue. Cálcio corrigido igual a cálcio médio menos albumina mais 4. Cálcio corrigido igual a cálcio médio por 0,6 mais proteínas totais por 18,5. Cálcio recorrigido igual a cálcio médio por proteínas totais por 16 mais 0,55. La alcalose aumenta a união das proteínas ao contrário da acidose. Os sintomas vão depender do grado de hipercalcemia, aunque não há uma correlação exata, influindo também na velocidade de instauração, com cifras menor que 13 mg/dl, suele estar assintomático. Os sintomas iniciais são inespecíficos e incluem anorexia, estranhamento, náuseas, vômitos, polidipsia e poliúria. A largo prazo se pode desenvolver nefrolitiase e insuficiência renal crônica. Os sintomas dependem do grado de hipercalcemia, generais: desidratação, perda de peso, prurite e astênia, gastrointestinais, anorexia, estranhamento, náuseas, vômitos, dor abdominal.
musculoesquelético, debilidade, dolor ósseo, ataxia e cansaço. Genitourinarios, polidipsia, poliúria, nefrolitiásias, insuficiência renal crônica. Sistema nervoso, hiporreflexia, convulsões, dolor de cabeça, psicose, confusão, sonolência, letargia, coma. E cardíacos, bradicardia, bloqueios, arritmias, assistolia, alargamento, acortamento da... A avaliação do paciente com suspeita de hipercalcemia inclui sua história oncológica, tipo de tumor, estágio atual, tratamentos recebidos e resposta delas mesmas, motivo de consulta e exploração física completa. O tratamento se divide em dois. O primeiro, o tratamento calciurético. Os pacientes podem ter uma depressão hasta 5 a 10 litros, por lo que a medida inicial consistirá em expansão de volume, correção da desidratação, aumentar o filtrado glomerular e promover a excreção renal de cálcio. O sódio e o cálcio se excretam paralelamente a túbulos renais. A terapia calciurética se completa com a administração de furosemida, a dose de 20 a 40 miligramas, 6 a 12 horas. Intravenosa. Indicado fundamentalmente para o controle de excesso de volume, traz a reidratação e, ademais, aumenta a eliminação renal de cálcio, aunque atualmente não se recomenda em todos os casos, porque pode produzir a maior eliminação de sódio que de cálcio, que nos levaria a produzir um efeito paradójico com diminuição da eliminação renal, tanto de sódio como de cálcio. Não devemos olvidar monitorizar e experimentar as perdas que se produzem de potássio e magnésio. Em caso de insuficiência renal, o tratamento será com diálise. Tratamento 2 seria tratamento antirreabsortivos, diminui a reabsorção óssea, aunque são mais lentos que as medidas calciuréticas. Sua duração é maior que ele pode iniciar, uma vez depois que essas fazem. O pronóstico tem a aparição de hipercalcemia, tem um significado pronóstico grave, absorvendo-se que os 50% de pacientes morrem em um mês e eles 75% em 3 meses depois de iniciar o tratamento. Sendo algo melhor, o pronóstico dos pacientes responde a tratamento antineoplásico específico. O câmbio em tratamento se aporta uma melhoria sintomática significativa, diferente para os distintos sintomas. Bem, também encontramos em urgências metabólicas, urgências oncológicas metabólicas e endócrinas, a hiponatremia. A osmolaridade plasmática é o determinante da distribuição da água corporal. O sódio é responsável de mais de 90% da osmolaridade do líquido extracelular. O sódio e a água estão estreitamente relacionados. Quando a osmolaridade cambia em um dos compartimentos, a água atravessa livremente as membranas celulares, equilibrando de novo a osmolaridade intra- e extracelular para mantê-la dentro dos limites normais. 285 a 290. A definição. A hiponatremia se define como sódio plasmático menor que 135 e indica que os líquidos corporais estão diluídos por um excesso de água em relação com o soluto total. A resposta normal das diureses aquosas, que necessitam uma supressão da ADH e quantidades suficientes de sódio e água, alcançar lugares de diluição da nefrona, onde se devem reabsorver, normalmente o sódio permanecendo impermeáveis à água. A hiponatremia, então, podemos dizer que a hiponatremia é um equilíbrio hidrolítico no organismo onde a concentração de sódio é anormalmente baixa na corrente sanguínea. Para sua classificação, se utiliza, em primeiro lugar, a osmolaridade plasmática. A osmolaridade normal, que é a pseudo-hiponatremia, parte do volume extracelular, está ocupada por substâncias que não alteram a osmolaridade, hiperlipêmias e hiperproteinemia.
de anémias e, portanto, se reduz na proporção de líquido aquoso que nos contém sódio em cada unidade de plasma tomada para a análise. A osmolaridade elevada há acúmulo de substâncias osmoticamente ativas diferentes do sódio, glucosa, manitol, glicerol, que provocam a saída de água do interior das células, diminuindo o sódio plasmático. A osmolaridade diminuída é a verdadeira hiponatremia, que, a sua vez, se classifica em função do estado de volêmia extracelular, que é VC, que se estima mediante exploração clínica. Asimismo, uma urea elevada suele indicar depresión de volumen. La clasificación de la hiponatremia con la osmolaridad disminuida. En su clínica, estados edematosos e insuficiencia renal, en los VC disminuido, sequedad del piel y mucosas, hipotensión ortostática e colapso venoso. Em seus casos, teremos fármacos utilizados para a quimioterapia. São casos possíveis de hiponatremia, potenciado pela estima de ADH, que produz as náuseas e provocam esses fármacos, e as vigorosas hidratações que se suelen administrar para prevenir a nefrotoxicidade, e as cistite hemorrágicas. Também alcaloides de Lavinsa, composto com plantino e agentes aquilantes, imunoterapias. El tratamiento se basará en la intensidad de la clínica y en la enfermedad de base. Si es asintomática o no muy intensa, sódio maior que 120, 125, puede ser suficiente en tratamiento de la enfermedad de base. En casos severos, pero crónicos y asintomáticos, puede ser suficiente la restricción de líquidos. Si es aguda, menor que 48 horas, sintomática ou severa, sódio menor que 115. La actuación será más enérgica. Isso é tudo. Muchas gracias.